Palavra, vereador Lucas Carenhato. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Eu confesso que com essa correria da presidência, eu de fato não consigo me atentar como gostaria para os projetos, apreciar, estudar, enfim, que a gente está mais aqui na coordenação do rito e acaba focando, nos bastidores aqui muitas vezes. Mas me chama a atenção a discussão da liberdade de expressão. A esquerda, o meu partido, nós temos um compromisso pela democracia e defendemos de forma intransigente que todos e todas possam se manifestar. E acho que isso é claro e evidente. Inclusive, a nossa função parlamentar, ela precisa estar agraciada, com o manto da Constituição que garante que todos possam se manifestar. Agora, liberdade de expressão não pode ser confundida com um crime de racismo, por exemplo. Jamais. A liberdade de expressão não pode justificar que eu, numa crítica ao vereador Edson da Rosa, me valha da questão étnica dele para praticar um ato de racismo. Ou para que eu, numa divergência com a vereadora Daiane Mello, haja de forma a ser machista, ou poderia dar vários outros exemplos. Então, liberdade de expressão não pode ser Peço a palavra. A prática de crime com qualquer justificativa. Eu já ouvi algumas coisas do tipo, bom, mas nós temos imunidade parlamentar. Bom, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Inclusive nós aqui, os abnegados vereadores, que em geral, quando as pessoas falam dos parlamentares, elas pensam nos senadores e nos deputados federais, que tem foro privilegiado, enfim, é muito diferente do que nós que temos a barriga no balcão nos municípios, que estamos diariamente relacionados com os problemas e que a nossa imunidade parlamentar se restringe simbolicamente a utilizar aquele espaço ou esse aqui, de fala, com uma série de vênias, como com qualquer outro cidadão. Porque eu não posso me valer da imunidade parlamentar da minha fala para transgredir a lei, praticando um crime. Agora, vereadora Sandra, vamos lá. Uma outra coisa que eu sei que a senhora que é uma pessoa muito comprometida com a melhoria da cidade, que fez esse projeto pelas coisas que a senhora acredita, mas eu tenho certeza que a senhora, por exemplo, não concorda que um subprefeito de Caxias, CC, no horário de trabalho, ele abra uma postagem, podia ser do seu partido, do meu, de um partido que não é o dele, e vá comentar, por exemplo, o seguinte: inclusive, esse subprefeito, ele está num distrito que recebeu emendas da deputada Denise para fazer o asfaltamento do acesso, porque esse distrito tem uma dificuldade de acesso. Então, ele abriu a postagem no horário de trabalho, CC, pago com dinheiro público. É uma postagem que tem 2 deputados federais do PT e uma deputada federal do PSOL, e ele escreve, PTzada do diabo. E eu digo para vocês, eu tenho que ser coerente. Porque se eu estou cobrando que ele não fale PTzada do diabo, porque eu acho desnecessário, eu também não gostaria se ele dissesse PLzada do diabo. Porque é um CC, está em horário de trabalho e não pode agir dessa forma. Então, a liberdade de expressão ela está limitada a uma série de entraves. Ah, mas ele tem a liberdade de expressão. Bom, primeiro que agiu de forma jocosa e desrespeitosa. E eu posso ter minha opinião. Agora, não dessa forma. Então, eu procuro ser coerente e a coerência, às vezes, nos cobra caro. Fala um aqui que é bem mais incendiário, em geral, do que bombeiro. Mas a gente tem que ser coerente. Porque, senão, a gente cobra dos outros coisas que não faz. Sobre isso, não é a primeira vez que acontece na gestão municipal. Nós tivemos um secretário municipal, que hoje tem a função de diretor, que pregou a morte do presidente Lula. E vamos para a coerência, né, colegas? Eu não posso pregar a morte do Bolsonaro e eu não prego a morte de ninguém, não quero que ninguém morra.
Quero que as pessoas vivam e respondam na justiça se fazem coisas erradas. Mas aqui tem mais um CC falando isso, que hoje é de mim, vereador. Fantinel amanhã pode ser do senhor. E nós não podemos concordar nem com CC de lá e nem com CC daqui, de nenhum lugar. CC ganha recurso público para fazer essa função. Então, só quis contribuir, cobrei do prefeito. Isso, o prefeito me disse que cobrou dele, que vai proibir que vai orientar os seus cargos de confiança que não façam mais postagens ideológicas. Ideológico, para mim, tudo é. O que não pode é ser desrespeitoso e aviltar de forma jocosa qualquer um na política ou na vida. Mas eu não voto. Se votasse, votaria sim. E acho que essa discussão precisa trazer luz a questões como essa. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas.